Olá! Nesse vídeo vamos abordar o tema sobre o uso de fibrina rica em plaqueta em enxertos ósseos para futuras cirurgias odontológicas. Eu sou biomédica, meu nome é Jaqueline, sou formada pela Universidade Católica de Brasília, fiz pós-graduação em Estética Avançada na RTG e atuo atualmente em Brasília. Por mais que eu seja biomédica, hoje o meu espaço no mercado de trabalho é juntamente com parcerias em clínicas odontológicas. O dentista cirurgião, ele me contrata, eu vou até a clínica, levo todo o meu equipamento, produzo um enxerto de PRF, que é a fibrina rica em plaqueta, que é a partir do próprio sangue do paciente, entro em cirurgia, ajudo na cirurgia nessa parte do enxerto e depois finalizo e espero novas contratações. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem de uma linha do tempo onde mostram os primeiros enxertos até a chegada à origem do PRF, que é a fibrina rica em plaqueta. Os primeiros enxertos foram realizados entre os anos de 1965 e 1968 por Boyne. Já aqueles, que pretendiam a futura colocação de um implante foram realizados em 1975 por Tatum, como mostra aí na imagem. Em 2006, na França, o Chocrun desenvolveu a técnica do PRP, que é o plasma rico em plaqueta, que é considerado de primeira geração, e em 2014, o próprio Chocrun veio com a ideia do PRF, que é a fibrina rica em plaqueta, como segunda geração, sucessor do PRP. A diferença dessas duas gerações é que no PRP existe uma adição de ativos, a trombina bovina e o cloreto de cálcio. E também executa um protocolo de dupla centrifugação, que é um protocolo mais longo e mais complexo. Já o sucessor, que é o PRF, ele não há presença de nenhum aditivo e no processo de obtenção, que é o preparo da fibrina, é só exigido uma única centrifugação com um protocolo simples e rápido. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar qual é a função do enxerto, O enxerto, ele visa restabelecer a quantidade óssea que é necessária, para receber um futuro implante ou aumentar a altura e espessura de algum osso para poder normalizar alguma lesão, alguma grande falha, Porque é importante que haja um tecido ósseo adequado para a instalação de implantes, que hoje é a minha maior área, é enxertar para possíveis implantes. Então, o enxerto ele pode ser realizado de duas formas. Você, em uma cirurgia só, enxerta e faz o segundo ato, que é a instalação do implante. Vou processar aqui, que aí você consegue entender que você precisa de um osso adequado para a instalação do implante. Então, você faz em uma cirurgia só o enxerto com o implante, porém, se você vê que o paciente ele não tem estrutura nenhuma de osso, então você tem que realizar em dois atos. Fazendo primeiro uma cirurgia para reconstrução desse osso, então você só vai enxertar, esse paciente ele vai voltar para casa, e aí depois de alguns meses, isso vai variar de acordo com o metabolismo de cada paciente, que vai atuar, porque é do próprio sangue, então é toda aquela reconstrução do osso vai variar, mas costuma ser de 2 a 4, alguns 6 meses. E aí logo depois de novos exames solicitados pelo dentista e a gente vê essa reconstrução óssea sendo formada, a gente faz uma segunda cirurgia, que aí é para a instalação desse implante, que aí o osso já vai estar construído. Então, assim, explicando de novo, é interessante fazer a cirurgia em um ato só, onde você consegue instalar o implante e fazer essa reconstrução óssea. Mas é o que eu falo, se não der, não insiste, porque às vezes você vai tentar colocar o implante e aí ele vai cair porque ele não tem o osso. E aí então você tem que fazer essa cirurgia em dois atos, duas cirurgias. Então, o enxerto, ele serve para você dar altura ou espessura de um determinado osso, de uma determinada região. Serve também para volume gengival, para fazer quando tem uma retração de gengiva. A gente já tem estudos que provam que com o uso de PRF nessas reconstruções de gengiva temos um bom resultado.
e também para lesões causadas de extração de dente. Então, se algum dente ou até mesmo sisos deixarem uma lesão muito grande, para não acontecer um declínio, né, na gengiva, a gente faz esse enxerto para criar esse volume. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem para vocês entenderem melhor todos os tipos de enxerto, como cada um atua e qual os benefícios de se usar o PRF. Atualmente, existem esses tipos de enxertos ósseos com resultados comprovados. Os halógenos, que são os ossos de banco de tecido humano, que através de um cadastro na plataforma de alguns hospitais do Brasil, você consegue fazer a compra desse banco de tecido. A grande desvantagem é o alto índice de rejeição. Já os xenógenos, que é a matriz óssea bovina, que são estes o biomaterial particulado que a gente mistura ao PRF picotado para fazer o recobrimento de grandes defeitos, que é considerado o bloco chamado de stick bone. Já as BMP2, que são as proteínas sintéticas osteoindutivas, que são capazes de induzir a formação de novo osso, né, nesse local implantado, ele induz o crescimento ósseo. A grande desvantagem das BMP2 é o alto custo, que é a terapia celular chamada infuse. Mas as BMP2 são proteínas morfogênicas. Elas induzem células-tronco para se diferenciarem em células produtoras de tecido ósseo. Como eu falei, a desvantagem é o alto custo dessas BMP2. Já os autógenos, considerado padrão ouro, eles são retirados do próprio paciente, que é o caso do PRF, que é a fibrina rica em plaqueta. Ela atua como na osteocondução, na osteoindução e osteogênese, proveniente, né, da mesma espécie e possui as células vivas. Vocês devem estar me perguntando o que é o PRF e para que ele serve. O PRF, como eu expliquei anteriormente, é a fibrina rica em plaqueta e é considerado de segunda geração, tendo em vista que é um sucessor do PRP, que é a primeira geração, que é o plasma rico em plaqueta. Ele, então, é considerado um concentrado plaquetário, ele tem um alto potencial de regeneração, é considerado uma matriz tridimensional autóloga, né, que é do próprio paciente, e ele é elástico resistente, ele é muito bom de manejar, né. E então, ele conduz células capazes de acelerar o processo de cicatrização, tendo em vista, então, que ele vai acelerar toda aquela cascata de coagulação e vai ajudar até na recuperação pós-operatória do paciente, né. E esse enxerto, eu vou colocar uma figura mais pra frente, ele pode ser associado a biomaterial, que para vocês vão entender melhor, que é para você poder dar um volume maior. Porque o PRF sozinho, ele não tem a capacidade de dar um volume muito grande, só pequenos volumes para pequenas lesões. Então, quando você quer tampar uma lesão maior, você associa esse biomaterial particulado e forma um grumo. Esse grumo, ele é chamado de stick bone. Ele parece um bloco e aí você coloca esse bloco e por cima coloca o PRF puro, que são as membranas, que vocês vão entender melhor nessas imagens aqui. Aí eu tenho as membranas, que são retiradas do tubo após a centrifugação. Eu particulo elas junto com esse biomaterial particulado, né? E aí eu vou ter como resultante o grumo, que é o stick bone, que fica mais ou menos assim. Esse bloquinho de osso com o PRF triturado. E aí, então, vocês conseguem entender melhor que, por se tratar do próprio sangue do paciente, eu fico isento de qualquer rejeição desse paciente, né, ao material, e não vai ter nenhum processo alérgico. Caso aconteça de dar alguma infecção, foi porque foi feito de acordo com EPI inadequado, teve uma contaminação por fora, mas em se tratar do enxerto com o paciente, não tem nenhum risco de rejeição, porque você está ali estimulando com o próprio sistema do paciente, com o próprio sangue do paciente. Eu vou colocar aqui também para vocês entenderem como é que é o passo a passo para a obtenção dessa fibrina rica em plaqueta. Então, a obtenção
Ela é relativamente simples, né? Após a coleta de sangue, a amostra ela tem que ser levada rapidamente até a centrífuga, porque caso demore, a fibrina irá polimerizar no tubo e um coágulo pobre irá se formar sem consistência. Então, você realiza a coleta, lembrando que este processo deve ser rápido também, devido aos tubos não possuírem anticoagulante. O sangue começará a coagulação em torno de 2 minutos. Os tubos também na centrífuga, eles devem estar balanceados, né, para ter o equilíbrio. São tubos coletados de 9 ml, o vermelho, que tem o ativador de coágulo, a sílica, e o branco, que é sem nada, que é considerado o tubo de transporte para fazer o LPRF, a diferença é que vai ficar um líquido que você vai depois puxar com uma seringa e vai ficar hidratando na hora da cirurgia. Então, a quantidade de tubos ela vai variar de acordo com cada caso, o tamanho do defeito, né? E isso tudo é conversado com o cirurgião dentista antes da cirurgia para poder ver a quantidade de tubos necessários. A capacidade da centrífuga são de até 8 tubos, né? Então, você vai fazer a higienização, vai garrotear, inserir a agulha no vaso, coloca o tubo coletor no scalp, né? O tubo se encherá automaticamente por pressão. Esses tubos vão para a centrífuga numa rotação de 2.700 por 12 minutos, sendo retirados os tubos brancos aos 9 minutos e continuam rodando até 12 minutos os de tampa vermelha. Então, após a coleta no paciente, esses tubos eles têm que ser encaminhados de forma ágil direto para a centrífuga, porque por se tratar de tubos que não possuem aditivos, tem que ser um processo bem rápido. Então, a partir do tempo que você coleta ali do paciente, as plaquetas elas já vão sendo ali liberadas, né, caindo lentamente no tubo, e aí mediadores de fatores de crescimento já vão sendo ativados, né? As plaquetas entram em contato com o tubo e liberam importantes mediadores e fatores de crescimento. Eu vou listar para vocês os principais fatores de crescimento e para qual a importância de cada um, né? O importante é que a gente sabe que nesse processo tem um aumento da neoformação vascular, que é a angiogênese, e também uma produção de colágeno. Podemos destacar alguns importantes fatores de crescimento que são liberados, né, durante esse processo, derivados das plaquetas, que facilitam a formação de colágeno e auxiliam nesse processo de angiogênese. São eles o TGF-beta, que é o fator de crescimento beta, que ele é um pró-angiogênico. Tem o FGF, que é o fator de crescimento de fibroblastos, que ele atua na proliferação e diferenciação do osteoblastos, e ele também estimula a produção de fibroblastos e fibronectina, e ele também atua na angiogênese. Temos também o fator de crescimento insulítico, que é o FGI, que ele também atua na síntese ele atua na síntese da osteocalcina, na fosfatase alcalina e no colágeno tipo 1. O TSP1, que é a trombospondina, que ele também vai atuar nessa angiogênese. VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular, que ele vai atuar na permeabilidade do endotélio vascular, né? E também na angiogênese. E o EGF, que é o fator de crescimento epidérmico, ele vai atuar na diferenciação de fibroblastos. Assim, a gente pode observar que as plaquetas são essenciais nesse recrutamento de leucócitos e células progenitoras, né? Porque as plaquetas elas vão induzir as mudanças na permeabilidade celular, promovendo a quimiotaxia e a proliferação celular na região. Já a fibrina, nessa matriz, né, ela forma um suporte proteico constituindo um tampão homeostático, que vai ser essa parte fundamental na estrutura do coágulo sanguíneo. Essa camada de fibrina ela é capaz de interagir com os leucócitos, com os fibroblastos, com as células endoteliais, a matriz extracelular e com vários mediadores químicos, né? Então, como as citocinas, os fatores de crescimento, e aí ela vai fazer essa indução na reparação e na cicatrização tissular da reparação desse tecido.
Já os leucócitos, né, presentes nessa membrana de PRF, eles são responsáveis por atuarem na produção de anticorpos, né, e na liberação de substâncias mediadores que atraem os fibroblastos, que também vão acelerar esse processo de cicatrização, na indução do colágeno, né, e na angiogênese. Então, eles são extremamente importantes de forma exacerbada nesse processo pós-cirúrgico, porque quer dizer que você vai ter um aumento maior nesse processo de cicatrização. É importante vocês entenderem que cada paciente é um paciente. Cada caso é um caso, né? Nunca vai ter um padrão, desde a hora da coleta até a cirurgia e os resultados dessa cirurgia. Então, é muito importante se ter um planejamento individual desse paciente, que é fazer uma boa anamnese, uma anamnese profunda, já que trabalhamos numa equipe multidisciplinar, que sejam pedidos exames complementares, exames de imagem, exames de sangue, para a gente poder fazer um processo de PRF de forma segura e adequada, porque o PRF ele está ligado à qualidade da membrana. Então, se eu tenho alguns fatores que podem estar desregulados, inadequados, pode resultar numa membrana, num PRF de baixa qualidade. Então, a gente tem que conversar sempre com o paciente, ver se os medicamentos que ele toma, se ele toma, interferem, olhar um bom exame de sangue, ver o exame de imagem, conversar com os profissionais que você vai trabalhar em cirurgia, para que fique tudo harmônico e o trabalho saia perfeito e seja bom tanto para nós profissionais quanto para o paciente. Então é isso, pedir exames complementares, fazer exames pré e pós-operatórios. Isso tudo buscando visar o máximo de informações coletadas de um paciente. Eu vou colocar agora algumas imagens de algumas cirurgias, né, que eu trabalhei, para vocês entenderem melhor como é que é dentro da cirurgia o PRF, e eu vou ficar explicando para vocês uma por uma. Nessa primeira imagem, a gente pode observar que tem uma trinca radicular do dente, 14, né? E o tratamento realizado foi a retirada, então, dessa raiz fraturada, curetagem do tecido de granulação e a instalação imediata do implante. Então, você pode ver como a figura de baixo já foi aí colocado o enxerto, que está exatamente o enxerto de PRF associado ao biomaterial particulado, que é o stick bone. Já na figura seguinte, eu tenho uma fratura região de forca do dente 46, né? Eu tive aí a perda óssea na tábua lingual e septo interradicular. A indicação também foi a retirada desse dente, a exodontia, e o tratamento realizado é a cirurgia de remoção do dente 46 e a instalação imediata do implante, que é associado de novo, como vocês podem ver na figura de baixo, o enxerto de PRF particulado com o biomaterial também particulado, o stick bone. Isso tudo a gente vai hidratando com o LPRF que vai estar na seringa, né? Na próxima imagem são as membranas de PRF, né, utilizadas para o enxerto ósseo. À direita, a região com a falha óssea. Então, você pode ver aí que tem as membranas reconstruindo essa falha, essa lesão. Na próxima imagem, é a cirurgia também de retirada do terceiro molar inferior esquerdo. E você pode ver o PRF associado de novo ao enxerto de biomaterial particulado e logo depois as membranas de PRF por cima desse stick bone. Nessa próxima figura é o dente 15, segundo premolar direito superior. O diagnóstico também foi uma fratura longitudinal com grande perda óssea da tábua óssea vestibular. Então, o tratamento também é a retirada do dente 15 e, como vocês podem ver na imagem de baixo, a instalação imediata do implante com um enxerto em simultâneo também de biomaterial associado ao PRF. Lembrando que sempre fazendo a irrigação com IPRF. Nessa última imagem aí eu coloquei os números para poder identificar melhor, que o paciente apresentava um defeito na crista óssea alveolar e na tábua óssea bucal. Então, essa primeira, na figura 1, você consegue ver
que foi instalado o implante. Na figura 2, a gente faz umas perfurações da cortical vestibular para melhor nutrição do enxerto do PRF, né? Na figura 3, você já consegue observar a utilização da fibrina rica em plaqueta com o biomaterial. E na figura 4, por cima, recobrindo as membranas de PRF. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição a qualquer dúvida. Vou deixar no final meu Instagram, meu e-mail, telefone de contato. Estou disponível para vocês, para quaisquer dúvidas. E espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por terem assistido.